Alô pessoal, como foi prometido no TechEd, no último TechEd, eu vou revisar algumas das demos e deixar gravado em vídeo para que vocês possam depois analisar e repassar o material e de repente encontrar alguma novidade e alguma coisa interessante para replicar dentro das suas empresas. É, Esse aqui é um trecho da apresentação VIR 309, além do Remote Desktop Service. Meu nome é Flávio, eu trabalho aqui na Microsoft Brasil, focando em Windows Server, gerenciamento e virtualização em praticamente todas as camadas. Bom, como eu tinha comentado na sessão, a melhor parte do Remote Desktop é a parte de você fazer a integração com aplicações PPV. Eu só esqueci, eu só voltei esse slide aqui apenas para fazer um comentário que acabei esquecendo durante a apresentação em si. É que o APPV, no momento que você compra e adquire o famoso licenciamento de RDCAL, que permite fazer a sessão remota da área do servidor, você ganha o direito de utilizar o APPV gratuitamente, tá? O APPV voltado exclusivamente para RDS. Mais tarde eu passo um link para vocês, na qual vocês podem entrar, baixar ele diretamente na internet, ou seja, não precisa conectar no seu license para baixar ele. Ele está disponível para todos na internet e o detalhe é que ele só vai funcionar com ambientes de Remote Desktop Service. Ele não funciona, por exemplo, em ambientes na qual você tenha o desenvolvimento e aplicação de AppV para desktop, ok? Então vamos para a parte de demo. Só revisando um pouquinho o ambiente que foi mostrado, nós tínhamos um Windows Team PC. Agora na gravação, infelizmente, eu não disponho mais ele, então eu vou emular o acesso dele através da minha máquina pessoal. Um Windows 7 que eu tenho virtualizado e tenho a minha infraestrutura por trás, que seria minha máquina AD, uma outra máquina com o Configuration Manager e outra máquina com o RDS para mostrar a conexão. Então, o primeiro passo é trabalhar com a parte de virtualização de estado do usuário, falando de virtualização de perfil. O segundo é disponibilizar o Remote App para os usuários que queiram acessar as aplicações. E por último, explicando como que faz a configuração de SSO. Olá pessoal, então voltando aqui direto com a demo, vamos primeiro falar sobre virtualização em estado do usuário. Na sequência vamos falar sobre aplicação entregue via Remote App. E depois vamos falar sobre a parte de SSO ou Single Sign-On da parte de RDS Web. Ok? Então, queria mostrar para vocês primeiro minha estação de trabalho, que eu tenho uma máquina virtual Windows 7. Vou logar com o meu usuário. E a ideia aqui, logando e deixando aberto tanto o meu RDS com o meu usuário, assim como o meu desktop com o meu usuário, é mostrar para vocês que nesse momento eu não estou levando o perfil de um lado para o outro. Ou seja, se eu chegar aqui, por exemplo, no meu desktop e criar uma nova pasta de trabalho, essa pasta de trabalho não é refletida automaticamente no meu Remote Desktop. Da mesma forma, se eu vier no Remote Desktop na pasta Documents e, por exemplo, editar aqui uma pasta que já exista, por exemplo, colocar aqui como Flávio, e olhar para a minha estação de trabalho, a pasta também não é mostrada de um lado para o outro. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou deixar tudo limpo, ok? Ou seja, sem documento nenhum. Outra coisa interessante observar é que o
papel de parede do RDS, assim como do meu Windows 7, são papéis de parede diferenciados. Ok? O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou pegar, fazer logoff da minha estação, porque eu vou ter que habilitar uma group policy. Vou fazer logoff no meu RDS. Vou logar com o meu usuário administrator do domínio para forçar a adoção da minha política. Eu tenho aqui o RDS aberto em outra seção com o usuário já administrator, ok? Então só vou deixar aberto o meu prompt de comando. Bom, e vou dar uma olhada na minha máquina Active Directory. Então o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma group policy chamada perfil, onde eu estou aplicando ela especificamente em uma Organization Unit, denominada RDS Contoso. Então se eu for nessa OU, eu tenho lá meu usuário, ok? E tenho também a minha máquina RDS e minha máquina desktop. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente habilitar 3 itens de maneira bem simples para que mostre para vocês o funcionamento de perfil móvel. Como eu tinha comentado na seção do TechEd, no meu blog posteriormente eu vou deixar o caminho, né, da Microsoft do TechNet, onde que explica melhor sobre essa parte de perfil móvel e quais as opções corretas a adotar dependendo do cenário que você está trabalhando. Então, o primeiro ponto tenho na política de computador, dentro de Administrative Templates, System User Profile, onde eu vou habilitar a política de Profile ROAM e vou definir uma área num servidor, ok? Porque eu estou usando o %username %? Para que eu crie automaticamente com o nome do usuário que está acessando aquela área o diretório, dando permissão nesse diretório somente para o usuário. Assim você evita, por exemplo, que outros usuários da rede acesse, por exemplo, essa área de trabalho do usuário e acesse pastas inadvertidamente. Ok? Bom, também habilitei duas políticas na parte de usuário, que seria a parte de folder redirection. Por que, Flávio? Se eu usasse apenas a redireção de profile, se você tiver um profile muito grande, ele vai dar problema no momento que você transportar via rede. Se você pegar as pastas onde normalmente o usuário armazena informação, que são quais pastas? Ou no desktop de trabalho ou na pasta Documents do Windows, e colocar direto como share, você agiliza o processo de carregamento do perfil do usuário. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, no desktop, a definição de onde que eu estou colocando, ok? Então, estou definindo que ele vai para a pasta share desktop, username novamente barra desktop, e documents, o nome do meu servidor é AD, que estou usando por acaso como file server, desktop, username barra documents, ok? Um outro ponto interessante aqui existe uma política em ambos que define o que vai fazer no momento que você desativar o perfil. No meu caso, eu estou definindo que ao desativar o perfil, o redirecionamento da pasta desktop e documents volte ao padrão normal da máquina, ou seja, redireciona para o padrão normal. Se vocês deixarem essa opção marcada como, deixa eu abrir a policy para te mostrar, se você deixar a primeira opção quando for removido, o que vai acontecer? A política vai deixar ainda apontando para o file server, não deixa ele usar localmente, e aí você pode ter um certo de problema com o usuário se por acaso ele continuar usando o servidor e depois você desativar o servidor.
ok? Então vamos lá, vou habilitar o perfil nesse momento, dei enable na Group Policy, vou entrar tanto no meu desktop, no próprio de comando, quanto no meu servidor e vou dar o comando gp update /force para forçar ele buscar a alteração da minha política de domínio que eu acabei de fazer. Bom, na minha estação de trabalho já funcionou. No meu servidor também. Então a primeira coisa que eu vou fazer na minha estação de trabalho é logar com o meu usuário. Vamos relembrar um pouco. Vocês viram que o papel de parede na estação de trabalho é totalmente diferenciado do meu servidor. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, a parte de profile. Lembre-se que eu tenho 3 GPOs aplicadas, a primeira refere-se a profile. O problema da profile é, o que você alterar só vai ser válido no momento que você fizer logoff de uma máquina e logar na outra. Então se eu quiser, por exemplo, alterar o tema da minha máquina, por exemplo, estou escolhendo a arquitetura, ele alterou o meu papel de parede e meus outros formatos, para que eu consiga repassar isso para uma outra máquina, assumindo assim já o começo de virtualização de perfil, eu preciso fazer logoff. Dessa forma ele vai salvar essas alterações dentro do meu file server, ok? E no momento que eu for logar via Remote Desktop, então estou voltando a logar via Windows 7 para comparar agora com o Remote Desktop. Ele vai buscar essa nova configuração de desktop, de perfil, direto do meu servidor. Ok. Então, observe que agora meu papel de parede da minha sessão remota é o mesmo papel de parede da minha máquina Windows 7. Novamente, reforço. Só é possível fazer isso quando você está trabalhando com profile, no momento que você faz logoff em uma máquina e logo em outra. Bom, e o que nós vamos fazer agora? Vamos brincar de pastas, de documentos. Então, quando eu falo que você tem a possibilidade de ter perfil dinâmico e automático, é essa capacidade. Então, por exemplo, vou aqui na minha seção de Remote Desktop, criei uma pasta, já observe que lá no meu Windows 7 a pasta é criada automaticamente. Vou criar aqui documentos e automaticamente do outro lado documentos é criado. Vou abrir minha pasta Documents. Vou ir no meu Windows 7. Vou criar aqui uma nova imagem. De Microsoft, automaticamente cria do lado do RDS. Mesma coisa, se eu vier do lado de RDS, criar, por exemplo, uma pasta comprimida, automaticamente do outro lado cria. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com virtualização de estado do usuário, ou seja, você consegue unir o útil ao agradável na figura do usuário. Você consegue guardar a experiência dele, independente se ele está usando uma máquina física ou se ele está usando uma sessão de remote desktop ou se ele está usando uma máquina VDI. O perfil dele é mantido e levado independente da máquina que ele estiver trabalhando.